Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre um pilar do nosso desenvolvimento pessoal, que é o seguinte: antes de melhorar, tudo vai piorar. E nós precisamos ter isso muito claro para que a gente consiga chegar naquela melhor versão nossa, que é a versão que está com a prosperidade, que está com a família unida, bonita, que está num relacionamento legal, que está num emprego bacana. Mas sem essa compreensão desse pilar, a gente não aguenta passar pelo processo. Então, vai ser um vídeo curto, um vídeo de 10 minutinhos, onde eu vou explicar para você o porquê que é tão importante isso e trazer, né, algumas consequências, né, de quando a gente consegue lidar bem com isso ou quando a gente não consegue lidar bem com isso, ok? Então, vamos lá. Para começar essa conversa, eu vou partir exatamente de qual ponto? Ponto de que, quando a gente está passando por um processo de desenvolvimento pessoal, a gente vai bater primeiro com uma crença, que é uma crença que todos nós recebemos, é uma crença que todas as famílias passam para os seus filhos, para os seus netos, é uma coisa cultural, e eu diria que não é uma coisa só brasileira, não, é uma coisa mundial. Eu já conversei com pessoas de outros lugares e eu vejo isso em todas as culturas, que é o quê? Que nós temos que ser pessoas boas, que nós temos que ser pessoas do bem, que nós não podemos fazer nada de errado, que nós temos sempre que fazer as coisas do jeito certo. E aí você pode até pensar, nossa, Edmilson, mas você não acredita que é importante a pessoa ser uma pessoa do bem, ela fazer as coisas da forma correta, ela realmente ser uma pessoa, tipo, né, boa? Olha, realmente eu acredito que isso é importante para nossa convivência social. Eu acredito que a sociedade ela fica harmoniosa quando a gente consegue, né, buscar a nossa melhor versão, mas como profissional que acompanha pessoas na prática e como ser humano que vive um processo de autoconhecimento, eu preciso trazer para você o seguinte: quando a gente tem essa crença muito forte, ela atrapalha a gente a evoluir exatamente por quê? Porque a gente não consegue aceitar aquilo que a gente ainda não está fazendo de uma forma que seja saudável, que seja boa, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão à nossa volta. Porque uma pessoa que não está fazendo bem para si também está machucando as pessoas que estão à volta. Então, quando eu lido com pessoas, quando eu estou atendendo pessoas, a principal, né, dificuldade que as pessoas têm, estando numa mentoria, estando num processo de desenvolvimento pessoal, é conseguir aceitar que elas estão fazendo algo que elas julgam que é errado, que elas julgam que é ruim, que elas julgam que é uma pessoa do mal que faz isso. E enquanto eu não consigo ali, conversando com a pessoa, trazendo para ela uma série de argumentos, auxiliar ela para que ela consiga aceitar aquilo, ela não consegue resolver. A partir do momento, por exemplo, que a pessoa aceita que ela sente inveja, por exemplo, ela aceita que ela sente inveja. Ah, mas inveja é uma coisa que não faz bem. Hoje mesmo teve um comentário aqui no meu canal que uma pessoa comentou assim: inveja é uma doença. E assim, inveja, ela pode fazer mal para uma pessoa. Inveja, ela pode causar vários problemas em uma vida, na vida de um ser humano. Só que, quando a pessoa ela vive a inveja e ela não aceita que ela tem inveja, que ela sente inveja, ela não consegue resolver isso. Então, por mais que a pessoa considere que isso é uma coisa que não se deve, ou que não faz bem, ou que prejudica ela e prejudica os outros, por exemplo, o que é importante? Ela primeiro aceitar que ela sente nesse momento que ela se encontra em inveja das pessoas. E ok, primeiro eu preciso aceitar. Por quê? Porque quando eu aceito, é como se, imagina que eu tenho aqui um rádio na minha mão, esse rádio está quebrado. Eu quero consertar esse rádio. Se eu não consigo colocar ele em cima da mesa e ter aqui do lado as ferramentas para abrir ele e consertar ele, não estou dizendo que a gente conserta pessoas, mas é um exemplo para você entender. Se eu tô querendo consertar esse rádio, eu preciso colocar ele em cima da mesa e ter as ferramentas. Se eu coloco ele dentro de uma caixa, debaixo da mesa, fecho essa caixa e passo uma fita, e eu tranco ele lá dentro, né? Coloco ele lá dentro, prendo ele lá dentro com uma fita, como que eu vou conseguir consertar esse rádio? Não dá. Então, quando eu coloco esse rádio em cima da mesa e eu aceito que ele está com algo que eu preciso consertar, e eu começo a pôr a mão nele, eu começo a olhar para ele, eu começo a procurar onde que tá, o que que eu posso melhorar ali, qual que é a peça que eu preciso trocar, eu consigo resolver o que está acontecendo. E com o nosso desenvolvimento pessoal é a mesma coisa. Só que, como eu disse, nós fomos criados com crenças de que
Se nós somos pessoas do bem, se nós somos pessoas boas, nós não podemos fazer nada de errado, nada que a gente considera ruim. E quando a gente está com essa crença, então, e a gente tem algum tipo de padrão de comportamento, padrão de sentimento, então, por exemplo, uma pessoa que mente, uma pessoa que não tem disciplina, uma pessoa que não honra com os compromissos. Enquanto ela não consegue aceitar que ela tem esse padrão de comportamento, sem se julgar, sem se culpar, sem se sentir um lixo de ser humano e entender que ela é um ser humano, ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo. E quando ela consegue, então, entender isso, que ok, é tudo bem ter esse padrão de comportamento. Ah, mas eu não quero continuar com ele. Quando eu digo é tudo bem, não é que tudo bem você vai continuar com ele a vida toda. É tudo bem no sentido de que aceita isso sem culpa, aceita isso sem se sentir um lixo, sem se sentir uma pessoa péssima, porque quando você aceita isso, agora você consegue começar a trabalhar para resolver isso. Então, o primeiro passo do processo de transformação é a aceitação. Só que a aceitação é diferente de acomodação. Então veja, não são as mesmas palavras. Ah, mas se eu aceitar, eu não vou me acomodar com essa mania, com esse comportamento? Não, muito pelo contrário. A gente só se acomoda em um padrão de comportamento, em um padrão de sentimento, em um padrão de pensamento que não nos faz bem quando a gente nega ele. Se eu nego, eu não consigo resolver. Se eu não resolvo, eu me acomodo naquilo. E aí eu fico fingindo que eu não tenho aquilo, eu fico fingindo que eu não faço aquilo, eu fico achando que é só as outras pessoas que fazem. E aí tem mais um dado importante que é o seguinte: todos os comportamentos que me incomodam nas outras pessoas é porque eu também faço aquilo. Ah, mas eu não faço isso que a pessoa está fazendo e me incomoda. Faz, você não tá percebendo só, você tá mentindo pra você, você tá escondendo de você isso. Se você começar a olhar com paciência, você vai encontrar. Só que é difícil quando a gente tem a crença de que se a gente tá fazendo algo assim, nós somos uma pessoa do mal, a gente querer procurar. Então a gente acaba fugindo a vida inteira, não procura, não encontra e não resolve. E aí, quando vem uma pessoa, num momento, às vezes, de estresse, numa discussão, e aponta, né, o dedo na gente e fala, você é assim. Ela tá falando de um comportamento que a gente tem. Aí a gente, às vezes, se sente ofendido. Eu não sou assim. Só que, vamos lá. Talvez a pessoa tá falando a verdade. No geral, às vezes a pessoa realmente tá falando a verdade. Uma hora ou outra, às vezes a pessoa tá inventando. Mas, no geral, às vezes a pessoa tá falando a verdade. Só que a pessoa que tá ouvindo, ela se esforça tanto para não enxergar por conta dessa crença, porque ela não quer se sentir mal com ela. Ela não quer se sentir uma pessoa do mal. Então ela faz isso. Só que fazendo isso só piora. E isso é o que a gente chama de sombra. Então quando você escuta falando, ah, você tem uma sombra, você tá com algo na sua sombra. O que é estar com algo na sombra? Eu tenho um padrão de pensamento, ou um padrão de comportamento, ou um padrão de sentimento, então eu sinto inveja, eu sinto raiva das coisas e tal, e eu não tô aceitando que eu sinto aquilo, eu não estou aceitando que eu faço aquilo, que eu minto para as pessoas, eu não estou aceitando que eu julgo as pessoas. Um exemplo, pessoas que antes de ir numa festa acha que todo mundo lá vai julgar a roupa que ela tá usando, na verdade, quem tá julgando é ela. Ela está julgando as pessoas, julgando que essas pessoas vão julgar ela. E ela não percebe quando ela tá fazendo isso. Então, quando eu tô de frente com uma pessoa que tá me procurando pra eu auxiliar ela, pra eu mentorar ela, o meu primeiro passo é isso. É primeiro trabalhar essa crença dela aceitar que se ela tá fazendo algo que ela não gosta, ela não é um ser humano, ela não é um monstro, ela não é um lixo de pessoa. Ela só tá num processo de evolução. Depois que ela consegue entender isso, aí eu vou e ajudo ela a enxergar. Falo, olha, você percebe que quando você acha que todo mundo vai julgar sua roupa, na verdade é você que tá julgando todo mundo, de que todo mundo vai te julgar? E geralmente a pessoa pensa, nossa, como assim? Então, eu tô julgando todo mundo o tempo todo. Sim. E aí você acha que é as pessoas que vão te julgar, mas na verdade você que tá julgando elas. Então, você percebe como que a coisa ela é sutil, como que a coisa ela passa despercebida muito fácil? E o meu objetivo aqui hoje é exatamente trazer você para essa reflexão. Pega um papel e uma caneta e anota um comportamento que as pessoas têm que te incomoda muito. E começa a olhar pro seu dia a dia. Vai se perguntando, sabe? Tipo assim, aonde que eu tô fazendo isso? Como que eu tô fazendo isso que eu não estou percebendo? E depois que você conseguir aceitar e enxergar que você não é um monstro porque você faz isso, e você conseguir ver isso em você, enxergar isso em você,
aí você vai começar a aprender a lidar com isso. E se você continuar seguindo o canal, eu vou estar sempre ensinando formas da gente aprender a lidar com tudo. E com isso você vai se tornar a sua melhor versão, você vai se tornar, sabe, um ser humano cada vez mais bacana, cada vez mais legal, porque todos nós somos maravilhosos, todos nós somos incríveis. E a gente tem sempre algo a aprender e tá tudo bem, a gente tá aqui para isso, tá bom? Então, agora, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, porque o canal tá crescendo, tá muito bonito. Compartilhe o vídeo, porque o YouTube, ele mostra o vídeo para muitas pessoas quando vocês compartilhem. Então, compartilhe naquele grupo de WhatsApp das pessoas que você ama, compartilhe com uma pessoa que é importante para você. Deixe o seu comentário aqui, dizendo se você... Qual é o comportamento, por exemplo, que te incomoda nas pessoas. Compartilhe aqui com a gente qual é o comportamento que mais te incomoda que as pessoas têm. Coloca pra gente saber qual é. E também deixe o seu like, porque o like ele faz o YouTube também entregar o vídeo. Então, muito obrigado pela sua presença. É uma honra poder estar aqui partilhando com vocês nessa jornada, todos aprendendo juntos e juntas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.